Olá, prezados alunos e alunas, estamos aqui mais uma vez para o conteúdo de arte, para as aulas de arte. Eu sou a professora Lúcia e vou estar com vocês agora no 8º ano, certo? Então vamos ver o nosso conteúdo de hoje, vamos lá? Então na aula hoje, da aula 209, de arte, nós temos a pré-história e a arte egípcia, certo? Agora vamos dar início então ao nosso conteúdo. Venho aqui justamente no interior de uma caverna que tem pinturas rupestres, mais conhecido como mãos negativas, que é uma característica desse período da arte, que nós vamos falar sobre a arte na pré-história. Claro, a arte teve uma duração, essa arte na pré-história teve uma duração imensa, muito grande. Então, diz assim, a duração da pré-história foi muito longa. Os historiadores se dividiram em períodos baseados nas culturas encontradas na Europa. E quais são essas culturas? O Paleolítico, o Neolítico e Idade dos Metais. E eu trago para vocês aqui exemplos dessas pinturas do Paleolítico, que eram chamadas de pinturas naturalistas. Por que naturalistas? Porque elas tentavam chegar o mais próximo possível da realidade, como a questão dos animais, que eram pintados no interior das cavernas, tá? Utilizando o quê? Pigmentos naturais, como gorduras, ossos, cinzas, Então, eles tentavam retratar da forma mais natural, o mais próximo possível da realidade. E quais são essas características dessa pintura? Vamos ver? Temos o seguinte, pinturas rupestres. A principal característica dos desenhos deste período é o naturalismo. Aquilo que eu já comentei com vocês. A arte fazia parte do processo de magia. Então, trago para vocês agora exemplos de quê? De esculturas femininas, Que diz o quê? Que elas vão representar a figura feminina. E é ressaltado nessas esculturas a questão dos seios volumosos e das ancas. Por quê? Como se fosse um amuleto da fertilidade, da reprodução humana, tá? Então essas esculturas, elas não são grandes, elas são bem pequenas, tá? E elas representam esse período do Paleolítico. Falando um pouquinho dessas características, vamos ver? E aí predominam as figuras femininas com a cabeça sugerindo, como prolongamento do pescoço, seios volumosos, ventres saltados e grandes nádegas. E aí, partindo desse período do Paleolítico, nós vamos entrar aonde? No Neolítico. A palavra do próprio Neolítico já diz, neo, que vem do quê? Do novo. Vamos ver esse conceito do Neolítico? Então, quando fala a palavra neo, já significa novo. Então, o quê? Ou pedra polida, como era conhecido também. As características: cultivo da terra, manutenção de manadas, domesticação dos animais, desenvolvimento das primeiras instituições, desenvolvimento da cerâmica. Preste atenção, no Paleolítico, o homem não tinha esse domínio, tá? Do cultivo da terra, manutenção de manada, domesticação de animais. No Neolítico, já ele vai ter esse domínio. Ele já é um homem o quê? Um homem sedentário, tá? Trouxe para vocês aqui alguns exemplos das pinturas. Enquanto no Paleolítico eram chamadas de pinturas naturalistas, aqui nós vamos chamar de pinturas, vamos dizer, geometrizantes ou esquematizadas. Porque o homem já dominava esse período. Então ele não tinha mais a necessidade de pintar como se fosse magia, apenas de registrar de forma muito rápida o seu cotidiano. Então era chamado também de pinturas geometrizantes. E aí vamos ver mais um pouquinho sobre o Neolítico. O que nós temos agora? Possuíam um caráter utilitário, As pinturas, aparição de formas geométricas, abstracionismo dos objetos artísticos. E aí na arquitetura, o que nós temos desse período? Vamos ver? Na arquitetura fala o seguinte: considerados os primeiros arquitetos da humanidade, fixação do homem, construção de abrigos e casas. Então, enquanto que no Paleolítico o homem era o quê? Nômade, ele não tinha uma residência fixa. No Neolítico não, ele vai ter uma residência fixa. Ele não vai mais ficar sendo nômade. No Neolítico ele passa a ser sedentário. E o que nós temos sobre essa arquitetura desse período neolítico? Vamos ver? Nós temos a representação do domes, que eram o quê? Como consistiam em quê? Em 2 ou mais pedras grandes fincadas verticalmente no chão, como se fossem paredes, e uma grande
pedra era colocada horizontalmente sobre elas. Vocês estão vendo um exemplo aí dos domes. Aí nós temos outro exemplo sobre essa questão da arquitetura? Temos sim, vamos ver? E aí nós trouxe para vocês aí os menhires, né? Que são grandes pedras cavadas no chão de forma vertical. Elas são fincadas no chão de forma vertical, como vocês estão vendo. Claro que isso aí é uma estrutura arquitetônica que nós temos os vestígios. Então, através dos arqueólogos, vão estudando como esse povo do Neolítico vivia, tá? E aí, a partir do Paleolítico, o homem era o quê? Nômade. No Neolítico, ele já se torna sedentário, porque ele já tem a domesticação dos animais, ele já produz o seu próprio alimento, ele não é mais um coletor, certo? E aí, nós passamos para um outro período da idade, da pré-história. Qual era? Passamos para o Paleolítico, Neolítico, agora vem mais uma evolução. Não esqueçam que toda essa transição foi de longo período, não foi assim, ó. Agora já é Paleolítico, agora é Neolítico, não. Só que durante as nossas aulas, que o nosso tempo é rapidinho, que nós vamos ter que passar, né, fazer uma síntese desse conteúdo. E aí, partindo do Paleolítico, do Neolítico, nós entramos aonde? Na Idade dos Metais. Vamos ver? Então, na Idade dos Metais, descoberta da técnica da metalúrgica, fabricando diversos utensílios. Aí nós temos um exemplo de um desenho que já retrata esse momento. Mais um pouquinho desse momento, vamos ver? Aí nós temos o primeiro, né? Metal utilizado foi o cobre. Aonde que nós estamos falando isso? Do primeiro, né? Do período dos metais, ok? E aí, outra invenção desse período. Invenção da roda e do arado de bois. Ora, no Neolítico, o homem já tinha o domínio da domesticação dos animais. E aí, na Idade dos Metais, ele vai trabalhar os seus utensílios, ele vai fabricar esses utensílios. Já tem também o quê? O domínio do fogo, não é verdade? Já é sedentário, já vive em comunidades. E aí aparece algo muito importante também. Nós tínhamos os registros do quê? Das pinturas no interior das cavernas, né? Que eram as artes rupestres. Na Idade dos Metais, eles ainda continuavam a produzir? Temos resquícios que sim. Mas aparece algo também muito importante. O que foi? Vamos ver? Aparecem os primeiros registros da escrita. Então, nós falamos desses 3 períodos da arte: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais, que traz esse monte de questões de evolução em um longo período, tá? Então, Paleolítico, os homens eram o quê? Nômades, não conheciam a escrita, não tinha domesticação dos animais, eles eram apenas coletores, né? Eles mudavam de lugar para lugar. E aí, a pintura era o quê? Naturalista, no Paleolítico. Neolítico, o homem já está domesticando o animal, ele já vive de forma sedentária, certo? Os registros no interior das cavernas não é mais uma forma naturalista, e sim o que? Esquemática, geometrizante, ele apenas vai registrar o seu cotidiano. Vem a Idade dos Metais, o homem já cria a questão da roda, do arado, dos metais, já produz os seus utensílios, certo? Utilizando o quê? O bronze. E aí nós vamos passar para um outro período da história da arte também muito importante. Qual seria? Vamos fazer a nossa viagem agora? Vamos lá? E aí eu trouxe aqui para vocês algo que pela imagem vocês já devem estar... é sobre o Egito que ela vai falar. Sim, o Egito também, essa civilização antiga que traz muitos ensinamentos, que faz um contexto histórico também com a questão da pintura, da escultura e da arquitetura. Vamos ver? Então, a arte do Antigo Egito. A arte egípcia é marcada pela escrita avançada e pela religião. Ressaltem isso aí. Ela foi capaz de determinar o modo de vida, as relações sociais e hierárquicas, direcionando todas as formas de representação artística daquele povo. Quem é que dominava esse momento? Os faraós. Então, não esqueçam que nesse período do Egito Antigo, quem dominava eram os faraós. Os faraós era o Deus Supremo, era o tesoureiro, era o juiz, ele que regia todos os poderes e era um Deus considerado para aquela civilização.
tá? Eles eram também politeístas, eles acreditavam em vários deuses, certo? Vamos ver essas características? Então, falando sobre essas características da pintura egípcia, a ausência de 3 dimensões, tá? A ausência de sombra, utilização de cores convencionais, ausência de indicação de relevo. E ele tem algo muito próximo, que é a lei da frontalidade. E aí eu trago para vocês essa imagem que vai mostrar que era o quê? Era obrigatória e consistia na representação de pessoa com o tronco de frente, os pés e a cabeça e as pernas ficavam de perfil. É o que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? É o seguinte, o que é a lei da frontalidade? Olha os pés como estão. Vocês tentaram fazer essa posição, ela está o quê? De lateral. O rosto está lateral, mas o dorso, ele está frontal. E o olhar está frontal. Então, a cabeça está lateral, mas o olho está o quê? Observando o espectador. Por isso diz que é a lei da frontalidade. Tem outra também que é a questão piramidal, tá? É como se fosse 2 pirâmides invertidas nesse desenho. Então, toda a questão geometrizante na arte egípcia, ok? Então, é chamada também de lei da frontalidade, certo? E aí eu trago para vocês o quê? A questão da escultura. Formas rígidas, mas que representam o quê? O poderio, o faraó e sua esposa. Geralmente os braços estão cerrados, não há um movimento, não há uma leveza nessa escultura, que durante as aulas de arte vocês vão ver, não é evolução, mas como as culturas agregaram novos conhecimentos a partir das esculturas egípcias e vão tendo todo um outro movimento, mais leveza. Mas, por enquanto, a arte continuava firme, rígida. Vamos lá agora para o conceito de escultura. Então, eram representadas de acordo com os traços particulares da pessoa, principalmente a posição que ocupava na sociedade, o seu trabalho e traços raciais. As características dessa escultura, vamos lá? Formas estáticas, formas isentas de expressão facial, seguindo as convenções em pé ou sentado, tá? E a arquitetura, o que nós temos da arquitetura egípcia? Solidez e durabilidade, sentimento de eternidade, aspectos misterioso, impenetrável, mobilidade solene. Eu trago para vocês um exemplo aqui das colunas, tá? Essas colunas, elas vão estar representadas como? Do que forma, professora, eu vou poder apresentar? Então, as colunas e as pirâmides, elas vão estar representando justamente esse período da arquitetura. Fala do Egito, lembramos logo de quê? Das pirâmides, certo? E aí, o que nós temos nesse conceito? Olha aqui a esfinge. Outra questão, a questão da, tá ok? Cabeça humana e o corpo, o quê? De animal. E as colunas, não esqueçam dessas colunas, que nós vamos ter outra cultura que vai retratar também a questão das colunas, certo? Vamos lá, vamos ver agora os destaques dessa imponência. Destaque marcar a imponência e poder do faraó. A pirâmide de Djosé, na região de Saqqarah, construída pelo arquiteto Imhotep. Pirâmide do deserto de Gizé, Quéops, Kefre e Miquerindo, sendo a maior, a primeira, que é o quê? A Quéops, né? Esfinge, como eu já mostrei a imagem para vocês do antigo. Uma representação do faraó Kefren, a mais conhecida, que eu falei, cabeça de humano e o corpo de animal. Eles sempre tinham um animal para representar. Então, Kefren coloca a esfinge com a sua cabeça imponente, mas o corpo de leão, certo? Guardando o quê? A entrada de um templo. Então, os faraós, os egípcios, eles estavam muito ligados à questão da religiosidade. Eles acreditavam numa vida pós-morte. Tanto é que existe muito culto, a questão da mumificação, a questão... Tinha todo um ritual. E, como eu falei para vocês, o faraó era o Deus supremo. A história do Egito antigo está muito ligada à questão da religiosidade, à questão das pinturas. Quem determinava era o faraó.
tá? Então, como o faraó determinava, e nesse período não existia a palavra artista, e sim artesão, porque o artista ele é livre para sua criação. Mas o artesão não, ele vai reproduzir algo que alguém solicita. E quem é que solicitava, quem é que determinava, quem é que dominava esse poder no Antigo Egito? O faraó, certo? Então agora nós vamos para a nossa dinâmica local interativa. Vamos lá? Muito bem, na primeira questão nós temos o seguinte: qual a diferença entre as pinturas rupestres dos períodos paleolíticos e neolíticos? Nossa, essa está muito fácil. A segunda questão: quais as principais características da pintura e escultura egípcia? E a terceira questão, temos aí só duas. Temos só duas questões, professora, não passe mais do que isso. Então, aguardo vocês daqui a pouquinho na nossa interatividade.
Então, voltamos agora para a nossa interatividade. Temos alguma participação, algum aluno aí? Por favor, eu sempre falo, não abandone a professora Lúcia. Não me abandone, por favor, né? Então, vamos lá para a nossa primeira questão. Diz assim, qual a diferença entre as pinturas rupestres dos períodos Paleolítico e Neolítico? E aí, Paleolítico, como foi comentado, naturalismo. Eles tentavam retratar o quê? As figuras da mais forma natural possível. E a pintura do Neolítico? Né? Geometrizante e o abstracionismo. Eles não tinham mais a necessidade de quê? De representar de forma natural, porque eles já dominavam as técnicas da pecuária, da agricultura, já eram sedentários, então eles não necessitavam mais, vamos dizer, capturar aquele animal de forma mágica, como era no Paleolítico. E aí, vamos ver o nosso comentário dessa questão? A principal característica dos desenhos deste período era o naturalismo. A arte fazia parte do processo de magia. Já no Neolítico tinha mais uma função de registro, aparecimento de formas geométricas. A nossa questão 2, vamos ver? Diz o seguinte, quais as principais características, né, da pintura e escultura egípcia? Pintura. Ausência de 3 dimensões, ausência de sombra, utilização das cores convencionais, ausência de indicação de relevo. Na escultura nós temos qual característica? Formas estáticas, formas isentas de expressão facial, segmento de convenções em pé ou sentada. E aí nós temos como comentário o quê? Tanto a pintura e a escultura têm suas características que determinam os padrões de cada período. Ok, meus queridos? Então aí foi a nossa resposta, os nossos comentários e até a nossa próxima aula, tá? A sua aula continua no próximo vídeo.